Meu nome é Aline Gonçalves Camargo, sou do curso de Pedagogia das Faculdades Magsul e estou cursando o 7º semestre. Esse vídeo é para a disciplina de Educação Intercultural ministrado pela professora Camila Araújo. Hoje falaremos do livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, do autor Edgar Morin. Nós trataremos hoje do capítulo 2, que é Os Princípios do Conhecimento Pertinente. De início, o capítulo fala da pertinência no conhecimento. O conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao mesmo tempo intelectual e vital. É o problema universal de todo cidadão do novo milênio. Como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las? Como perceber e conceber o contexto, o global, a relação todo e partes, o multidimensional, o complexo, para articular e organizar os conhecimentos e assim conhecer e reconhecer os problemas do mundo. É necessária a forma do pensamento. A reforma, Entretanto, esta reforma é paradigmática e não programática. É a questão fundamental da educação, já que se refere à nossa aptidão para organizar o conhecimento. Então, aqui ele está falando que a pertinência no conhecimento ela é muito necessária para os tempos atuais, que é a parte de que estamos num momento, ela é muito atual, essa teoria, levando em conta agora com o Covid, das questões de como a educação foi modificada, por exemplo, é necessário que o professor tenha em mente que a pertinência no conhecimento, a qualidade do ensino, a qualidade do que o aluno vai estar recebendo, é muito importante o professor levar sempre em conta isso. O contexto. O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do contexto, que é o próprio contexto, e o texto necessita do contexto no qual se enuncia. Então, por que não pegar uma informação e trazer temas atuais para o aluno poder estar conhecendo melhor a questão daquilo que ele tem que aprender, que é muito melhor assimilar uma coisa que já está acontecendo para o aluno poder sempre lembrar daquilo. O global. O global é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes ligadas a ele, de modo interretroativo ou organizacional. Dessa maneira, uma sociedade é mais que um contexto, é o todo organizador de que fazemos parte. Então, o global, ele é além do contexto. O contexto, se você tem que contextualizar aquilo, tudo para o aluno ensinar, o global é ensinar sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Você poder pegar todos os exemplos e conseguir assimilar aquilo que você está tentando ensinar. O multidimensional. São unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade. São multidimensionais. Dessa forma, o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. Então, nesse momento, nós podemos ver que o ser humano ele não tem só um tipo de vida, só um tipo de comportamento, só uma classe social para viver. Não, ele tem que ser ao mesmo tempo tudo, como está citando aí nesse trecho. Então, nós, professores, devemos levar sempre em conta isso, que o aluno tem vários, eles são multidimensionais. O complexo. O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexo significa o que foi tecido junto. De fato, há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis, constitutivos de todo, como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico. E há um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre o objeto de conhecimento e o seu contexto, as partes e o todo e as partes entre si. Então é muito difícil para o ser humano conseguir entender essa complexidade. Então, o conhecimento ele deve enfrentar essa parte complexa do ser humano, para ajudar a entender, para a escola ter essa função de ajudar o ser humano a entender a sua própria vida. A inteligência geral. Nessa parte, ele está explicando
que a educação ela deve favorecer o aluno a estimular essa inteligência geral. O que ele já tem como bagagem, né, de conhecimento, ele pode assimilar as lembranças pessoais com conhecimento para que o conhecimento seja significativo na vida dele. O que se pode concluir é que não devemos abandonar as partes e considerar somente a totalidade. Devemos conhecer as partes, no entanto é necessário conhecer o todo. Então é importante se agregar, mas também é importante conhecer o todo. Para você conhecer o todo, você precisa conhecer as partes. Só que você não pode abandonar o todo de uma forma radical. Você tem que saber que você só está se agregando para conhecer melhor o todo, e a educação ela deve proporcionar a reflexão ao aluno, entendeu? Dessas questões. Essa é a minha contribuição para compreender o capítulo 2 desse livro do Edgar Morin.